Cintia, agora é uma dúvida minha mesmo. Quando se diz, então, criança psicopata, porque essa questão da manipulação que você se referiu à fase do desenvolvimento, né? A psicopatia, ela tem um período, assim, que ela vai se manifestar? Ou... Não estou julgando. Mas você pensar numa criança, aquela criança má da sala lá do prezinho, ela já pode ter traços de psicopatia? Então, quando a gente está falando de psicopatia, a gente tem que entender o seguinte. O que é psicopatia primeiro, Exato, né? Porque a gente fala muito em psicopatia, mas você não tem isso nos manuais de diagnóstico, esse termo, psicopata. O que a gente tem que corresponde ao psicopata? Transtorno de personalidade antissocial. É mais Hitchcock, né? É tipo isso. Mas, o que acontece? Transtornos de personalidade, a gente não pode falar em transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Por quê? Até os 18 anos a personalidade está em formação. Então, você não fala em transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Aí quer dizer que isso brota nos 18 anos? Não, já tem um padrão comportamental anterior. Crianças podem ser más só por ser más, não precisam ser psicopatas. Né? Então, é uma coisa que eu aprendi até com o Dr. Tales, que foi meu chefe lá na psiquiatria, e que hoje ele é superintendente da Polícia Técnico-Científica, que existe maldade no mundo. E nem toda maldade é transtorno. Então, às vezes, as pessoas são só ruins. É da índole da pessoa. É da índole, né? E isso não é funcionamento psicopatológico alterado. Mas como a gente está falando desse termo amplo, que é a psicopatia, que é essa falta de empatia, essa falta de sensibilização pela dor do outro, essa autopreservação, o que a gente vai ter? Então, correspondente a isso, dentro dos manuais de diagnóstico, né? Hoje a gente usa o DSM-5, né? Que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, e a CID-11 agora, né? Estava na CID-10 mudando. Não entendi nada agora. CID, Classificação Internacional de Doenças. DSM. É uma sigla em inglês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Agora entendi. Tá? A CID é aquilo que vem no atestado médico? Isso, exato aí. Classificação Internacional de Doença. Qual que é a diferença entre os dois? O DSM é só sobre transtornos mentais. A CID tem um capítulo sobre transtornos mentais também. Tanto é que quando você recebe um diagnóstico de ordem psiquiátrica ou psicológica, você recebe um código do CID. E também um do DSM. Mas o mais comum é o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. Então, são esses dois manuais que orientam os diagnósticos. Principalmente o diagnóstico médico. Então, o que a gente tem nesses dois manuais? Principalmente no DSM, que é o de saúde mental. Então, a partir dos 18 anos, a gente fala de transtorno de personalidade antissocial. Antes disso, a gente tem algumas manifestações, que aí vai ser o transtorno de conduta, que aí é para adolescente, que já vai ter esse padrão comportamental que a gente entende que pode se tornar uma pessoa com personalidade antissocial, que é uma criança que maltrata o animal, uma criança que rouba, uma criança que não tem empatia pela outra, que machuca as outras, que se autopreserva, que mente, que manipula. E ela já tem esse padrão comportamental antes. Mas como a personalidade dela ainda está em formação, entende-se que ainda pode-se ter uma intervenção e isso não se tornar a personalidade antissocial no futuro. Então, do ponto de vista de saúde mental, né, a gente vai ter, sim, pessoas que têm essa ausência ou baixa empatia e que isso é um transtorno, e no mundo a gente vai ter pessoas más que não são psicopatas.